Capítulo 4. O chamado de Deus. Senhor, como podes escolher alguém como eu? 2. Deus nos deixa colher o que semeamos. 3. Jejuando bastante pela inspiração do Espírito. 4. Modo de oferecer uma oração em jejum. 5. As mãos de Deus preparando a abertura de nossa igreja. Senhor, como podes escolher alguém como eu? Um dia, em maio de 1978, enquanto estava em oração, ouvi a voz de Deus como trovão dizendo: Servo meu, a quem escolhi desde a fundação do mundo. Refinei-te por 3 anos e agora te preparo com a palavra por mais 3 anos. Eis que te usarei. Cruzarás montanhas, rios e mares para pregar o evangelho e estarei contigo e tu te tornarás meu servo, a fim de mostrar para todas as nações, através de sinais e maravilhas, que eu sou o Deus vivo. Sua clara e majestosa voz continuou: Te escolhi antes da fundação do mundo, e antes que estivesses no útero de tua mãe, te mantive sob meus olhos de fogo e eu mesmo te guiei até este momento. Tua esposa pode tomar conta da loja, e agora começas o caminho para te tornar meu servo. Ganharás mais do que quando estavam trabalhando juntos. O dinheiro em tua caixa de dinheiro nunca irá faltar e teu pote de arroz jamais estará vazio, mas sempre transbordando. Estarás ajudando o necessitado. É Deus quem te colocou na mais baixa posição, é também Deus quem te guiou até agora assim como te guiará daqui para frente. Poderás entender por que te coloquei na menor das posições. Com o meu poder te levantarei à maior posição. Me amaste primeiro e mais que teus pais, teus filhos e até mesmo tua esposa. Apenas me amaste. Portanto, te darei de volta recalcada, sacudida, transbordando e 100 vezes mais. Ouvi essas palavras dentro da completude e inspiração do Espírito Santo e a recebi com um amém. Mas quando refleti sobre ela mais uma vez, foi algo realmente incrível. Meu sonho até aquela época era me tornar um senhor de idade, que pudesse achar e ajudar aqueles que estivessem sofrendo com pobreza ou enfermidades que já tinha sofrido antes. Então, até agora orei por algo errado. Tinha tantas dívidas para pagar e ainda era difícil sustentar a família todos os dias. Não tinha nem mesmo a capacidade de memória adequada. Então, como poderia estudar teologia em um seminário agora? O que aconteceria com a minha família? Tinha preocupações que estavam continuamente em minha cabeça. Na situação em que me encontrava, não poderia obedecer, mas a palavra que me havia sido dada era grande demais para ser desobedecida. Tudo o que conseguia pensar era: se é da tua vontade, deixa-me ouvir o som de tua voz mais uma vez. Falei sobre aquilo com minha esposa e deixei as questões da loja para ela tomar conta. Seria possível eu ter me equivocado ouvindo a voz de Deus? Havia alguma coisa que pudesse dar errado? Comecei a duvidar de ter ouvido a voz de Deus. Comecei a orar a Deus de novo. Deus, tenho orado para me tornar um senhor de idade, mas tu estás dizendo para me tornar teu servo. Sou uma pessoa tão introvertida que não consigo nem me imaginar pregando na frente de outras pessoas. Já sou bem velho. Não tenho nenhuma memória forte e boa, e nem sou bom em provas. Mas se Deus ainda quisesse que eu me tornasse seu servo, mesmo com essas limitações, eu ainda o pediria: por favor, deixe-me ouvir sua voz mais uma vez. Eu então fui aos centros de oração para ouvir a voz de Deus novamente. Orei por uma semana, mas não houve resposta. Fui a 2 ministérios que tinham reputações de haver profecia neles, mas não houve respostas proféticas para mim. Ia de um centro de oração para o outro nas montanhas e passei dias com o coração abalado tentando descobrir se era mesmo da vontade de Deus que eu me tornasse seu servo, especialmente como pastor. 3 meses se passaram, quase desisti e voltei para casa abatido. No sábado, meu pastor foi me visitar em minha loja. Era minha vez de fazer a oração inicial do culto, mas não me sentia confiante para isso. Logo lhe falei: Pastor, não recebi a resposta de Deus para minha oração há meses. Eu realmente não posso fazer essa oração no culto de domingo. Ele apenas respondeu: Diácono, mesmo assim, terá de fazê-la. Ouvindo a voz de Deus.
Meu pastor me disse que eu tinha de fazer a oração inicial no culto, mas eu não podia dizer amém em meu coração. Depois que terminamos nosso serviço na loja naquele dia, fechamos e fomos embora. Como estava chovendo muito, eu e minha esposa decidimos orar em casa ao invés de ir à igreja. Meia-noite, cobrimos o chão, ajoelhamos e começamos a orar e louvar a Deus. Eu estava orando com meus olhos fechados, mas de repente em uma visão, o teto parecia abrir e luzes começaram a vir do céu, como chuva. Senti como se o teto estivesse amplamente aberto. E então, do jeito que está escrito no livro de Apocalipse, ouvi a voz que era digna e era como o som de muitas águas e, ao mesmo tempo, clara e calma, dizendo: faça a oração inicial amanhã. Foi uma resposta, mas completamente diferente das minhas orações a respeito de me tornar um servo de Deus. Dessa vez, a voz era calorosa, confortável, com autoridade e difícil de desobedecer. Também era cheia de amor e de uma bondade graciosa. Ainda sinto a voz muito claramente, mas não consigo me expressar com palavras, e todas as aflições derreteram como neve. Todos os pensamentos da carne desapareceram e eu fui cheio do Espírito Santo. Estava tão cheio do Espírito que senti meu corpo leve como algodão e me senti como se pudesse voar. Alegria, gratidão e felicidade transbordavam do fundo do meu coração. Naquela hora pensei comigo mesmo: deve ser desse jeito que seremos, quando o Senhor voltar. Quando abri meus olhos, as luzes tinham ido embora e o teto estava do jeito que sempre foi. Minha esposa, que estava sentada perto de mim, não ouviu a voz, mas também foi cheia do Espírito Santo e sabia que eu estava ouvindo a voz de Deus nas luzes brilhantes. Nós louvamos a Deus durante toda a noite e demos glórias a Ele em orações. Sendo cheio do Espírito Santo. Cedo, na manhã seguinte, fui à igreja e chequei se estava tudo em ordem para o culto. Ainda estava encarregado de orar em seu início. Depois da experiência da noite anterior, ainda sentia meu corpo como se estivesse voando, apesar de eu estar sentado naquele momento. Como aquilo tinha sido inacreditavelmente maravilhoso! A partir do momento que comecei a orar no microfone, meus lábios já não eram mais meus. O Espírito Santo capturou meu coração e pensamentos completamente. Com a inspiração do Espírito Santo eu ainda tremi durante a oração. Em clara inspiração, a oração fluía em minha mente como uma correnteza, e mesmo se quisesse, não poderia parar. Foi surpreendente até para mim mesmo, porque a oração estava repreendendo os membros da igreja dizendo: ai de vocês que estão roubando os dízimos de Deus. Vocês, homens de corações teimosos que não agradecem a Deus. Dizem que acreditam em Deus, mas sua crença é vã. Mal podia me controlar e orei por mais de 10 minutos. Naquela época, se alguém orasse pelo culto por mais de 3 minutos, reclamações de que aquela oração tinha sido longa demais certamente seriam ouvidas. Voltei ao meu lugar depois da oração, mas não podia olhar para o pastor diretamente. Não sabia o que fazer. Tudo o que podia pensar era: e agora? Como pode um diácono se atrever a repreender toda a congregação da igreja? Mas assim que o culto terminou, o pastor veio a mim e disse: fui tocado pela sua oração. Ele geralmente não fazia esse tipo de comentário, mas ainda assim me senti tímido e tentei ir embora rapidamente e em silêncio, mas muitas pessoas começaram a me cumprimentar dizendo: diácono, você estava completamente inspirado pelo Espírito Santo. Foi movido através de sua oração. Apenas com obediência. Finalmente tive certeza de que Deus realmente tinha me chamado para ser seu servo. Confessei, dizendo: Deus, uma vez que me chamou para ser seu servo, seguirei esse caminho. Mas Deus, tome conta de todas as coisas com as quais estou preocupado, como o seminário teológico, minha capacidade de memória e todas as outras coisas. Quando tinha 36 anos, estava convencido de que Deus havia me chamado como seu servo. Aluguei um cômodo imediatamente e comecei a viver ali. Era a 5 minutos da minha casa. Jejuava e lia a Bíblia cuidadosamente, orando para que Deus me desse uma memória forte e eficiente. Queria crucificar a carne com suas paixões e desejos. Decidi seguir apenas a vontade de Deus, como seu servo. Não foi fácil me isolar da minha família, mas tudo isso foi feito com a direção do Espírito Santo.
Consultei meu pastor na igreja de Oxudom, da qual era membro na época. Decidi entrar no seminário teológico Sung-Kyu, Santidade, e comecei a estudar para a prova que tinha que fazer para me ingressar no mesmo. Finalmente chegou a hora de fazer a prova. Escrevi as respostas das perguntas que eram a respeito de assuntos diretamente ligados à Bíblia. Mas para outras matérias, não queria escrever respostas que não fossem claras, então escrevi apenas o meu nome e entreguei o gabarito vazio. Na entrevista, o diretor do seminário me perguntou por que tinha entregado o resto do gabarito vazio. Expliquei a ele sobre o processo no qual tinha perdido minha capacidade de memória. Sem capacidade de memória, como pode se tornar um pastor? Ele perguntou. Respondi: Deus moveu meu coração para que seguisse esse caminho em minha vida. Bom, teve uma excelente pontuação em sua prova bíblica, ele exclamou. Fui a único a tirar 100% na prova bíblica, e por isso, passei e consegui entrar para o seminário, ao contrário das minhas preocupações. 2. Deus nos deixa colher o que semeamos. Vida de seminário. Os servos de Deus devem viver vidas que sejam reconhecidamente diferentes do resto do mundo. Mas os meus colegas de seminário estavam seguindo as tendências mundanas. Depois das aulas, iam para cafés conversar sobre coisas do mundo, e nos feriados, ao invés de orar e ler a Bíblia, conversavam sobre o quanto tinham se divertido. Sempre os aconselhava dizendo para não perderem tempo daquele jeito, mas concentrarem-se em orações. Ninguém prestava atenção. Era óbvio que estava sozinho, separado do resto dos meus colegas de sala. Em 1979, entrei no seminário com 37 anos de idade, e desde meu ano de calouro, orava para que Deus me desse o nome da igreja que iria abrir. Minha irmã me disse que me ajudaria a abrir a igreja, então dei uma olhada em diversos lugares, mas nenhum servia. Agradando a Deus juntando tesouros no reino dos céus. Acreditava que Deus me deixaria colher o que semeasse e me retribuiria de acordo com minhas ações, então sempre tentei armazenar tesouros no reino dos céus. Mesmo quando era pedreiro, se recebesse graça nos encontros de avivamento, dava ofertas de gratidão com todo o meu coração. Se não tinha nenhum dinheiro, fazia um voto a Deus de dar-lhe o dinheiro dentro de determinado tempo. Quando não tinha dinheiro para dar as ofertas do voto, pegava um empréstimo para assegurar o cumprimento de meu voto a Deus. Quando ia diante de Deus, nunca ia de mãos vazias. Sempre que tinha renda, dava mais dos 10% do dízimo. Dava frequentemente 2 ou 10 décimos do meu salário. Nunca achei que fosse desperdício dar dinheiro a Deus, então não queria ser calculista naquilo que lhe dava. Certo dia, meu pastor visitou minha casa. Não estava ciente da nossa difícil situação financeira com muitas dívidas, e explicava que a igreja estava passando por necessidades. Perguntou se podíamos preparar uma quantidade maior de votos de ofertas para a construção da igreja. Concordamos dizendo, amém, faremos isso, e nos alegramos junto com o pastor. Embora tivéssemos dívidas, fizemos outro voto de oferta a pedido do pastor, então teríamos que pegar outro empréstimo. Tentávamos ajuntar tesouros no céu assim. Quando o tempo veio, Deus abriu as comportas das bênçãos. Seguindo a vontade de Deus mesmo em um pequeno negócio. Havia uma pessoa que regularmente entregava livros em minha loja, e, ao vê-la fechada todo domingo, dizia que eu ia falir. Apesar de ser um pequeno negócio, Deus se agradava dele e nos abençoava grandemente por mantermos o sétimo dia e dar o dízimo e ofertas adequadamente. A loja estava sempre cheia, do começo ao fim do dia. Muitos vinham aprender alguma coisa conosco, já que a notícia tinha se espalhado por todos os derredores. Ficavam curiosos para saber como a loja enchia, se fechávamos aos sábados e não oferecíamos muitas facilidades. Não tínhamos material de conteúdo adulto e era estritamente proibido fumar. Na verdade, o que acontecia era que mantínhamos um ambiente bom e saudável. Essa é a razão pela qual muitos estudantes iam à nossa loja. Qual era o segredo do sucesso de nossa loja? Eu estava recebendo as bênçãos de Deus porque fechávamos aos domingos e íamos à igreja, e essa era a maneira como respondíamos a qualquer um que nos fazia tal pergunta. Era difícil para aqueles que não criam entenderem.
Com aquela loja podíamos evangelizar muitos clientes. Quando abri uma igreja, eles foram comigo e se tornaram os primeiros membros da missão de jovens adultos. Alguns meses depois de abrir a loja, conseguimos pagar todas as nossas dívidas, que eram, na verdade, muito altas para que conseguíssemos pagar tão rapidamente. Isso foi antes de eu entrar para o seminário. Havíamos pagado todas as dívidas e agora podíamos dar ofertas livremente na igreja que frequentávamos. Tentávamos ajudar famílias que estavam passando necessidades. Quando tínhamos um piquenique no seminário, preparava muitos lanches para o professor e muitos alunos. Aos domingos, fornecíamos as refeições para os integrantes do louvor. Ajudávamos secretamente aqueles alunos mais carentes do seminário. Estávamos vivendo apenas em uma casa alugada, mas nos períodos de festas e celebrações especiais, pedi à minha esposa que tomasse conta das pessoas da cidade em geral. Se uma família era pobre demais para ter a comida de alguma festa, ela lhes dava um pouco de bolo de arroz e outros alimentos, mesmo se eles não fossem crentes. Não fazíamos aquilo porque éramos muito bem-sucedidos, mas porque apenas tínhamos fé. Depois que tínhamos semeado daquele jeito, no dia seguinte, Deus, que nos deixa colher o que plantamos, fazia com que tivéssemos mais rendimento em nossa loja. Deus me acordou durante 200 dias para vigílias de oração. Depois que aceitei o Senhor, nunca me comprometi com o mundo conscientemente em nenhuma situação. Tentava seguir a lei de Deus, para que eu pudesse entender a sua palavra. Durante os 4 anos que frequentei o seminário, sempre orava a noite toda e jejuava com bastante frequência. Durante as férias, fiz as malas e fui para as montanhas orar. Passei a maior parte das minhas férias em casas de oração, nas montanhas. Algumas vezes também oferecia votos de orações por toda a noite. Orava de meia-noite às 4 horas da manhã e nunca me atrasava nos períodos de voto, nem mesmo um minuto. Depois de orar, voltava para meu quarto, ia dormir às 5 horas e tinha que me levantar às 7 horas. Minha filha, Myung, que era até então aluna do ensino fundamental, trazia meu café da manhã às 7 horas e 20 minutos. Depois de tomar café, tinha que pegar minha merendeira e ir para a escola. Depois das aulas, voltava para casa e tinha que fazer minha lição de casa. Algumas vezes também tinha que tomar conta da loja. Havia muitas coisas para fazer. Como estava vivendo esse tipo de vida continuamente, fiquei cansado. Ia dormir às 5 horas e era difícil me levantar às 7 horas. Então o Senhor me acordava no horário devido. Pai! Ouvi minha filha me chamar lá fora com o café da manhã. É você, Myung. Tinha certeza de que tinha ouvido a voz da minha filha, então abri a porta, mas não tinha ninguém lá fora. Procurei por ela, mas não a encontrei em lugar nenhum. Depois de lavar meu rosto, passados 20 minutos, foi então que Myung chegou. No dia seguinte também ouvi, pai, e abri a porta, mas não havia ninguém. Na hora então percebi que Deus estava me acordando através de um anjo. Mas aquilo continuou e acabei me tornando insensível à voz. Algumas vezes não conseguia, apesar de ouvir a voz me chamando, pai. Então, Deus usou um outro método. Ouvia o som de muitos passos lá fora, mas quando abri a porta para checar, não tinha ninguém lá. Eram exatamente 7 horas da manhã. Enquanto estava cumprindo um voto de 100 dias de vigília, no 90º dia recebi a notícia de que meu sogro tinha falecido. Fui com minha esposa à casa de seus pais em Moco. Oramos juntos da meia-noite às 4 horas da manhã. Depois que o funeral terminou, voltamos para nossa casa e completei as noites de oração do voto. No entanto, eu não estava satisfeito. Então, fiz um voto de outros 100 dias de vigília e o cumpri. No total, foram 200 noites de vigília. Jogue aquele dinheiro no vaso. Minha família estava bem ciente de que eu não aceitaria nada que fosse contra a palavra de Deus. Mas houve um domingo em que minha esposa e minhas 3 filhas queriam comprar alguma coisa para comer, depois que fomos ao culto. Minha esposa tentou ler minhas expressões faciais dizendo: as crianças estão querendo um lanchinho. Queremos comprar algo para comer. Filhas, vocês realmente querem algo para comer? Perguntei.
Sim, responderam elas ansiosamente. Minhas 3 filhas pensaram que eu ia permitir aquilo só por um dia, embora soubessem que era domingo. Disse a elas para trazerem o dinheiro da gaveta e elas o trouxeram para comprar o lanche. Então disse a elas: Vocês 3 vão até o banheiro e joguem esse dinheiro dentro do vaso. Elas jogaram fora alguns vons, ou alguns dólares hoje, e voltaram. Sabem por que eu fiz vocês fazerem isso? Sim, sabemos. Responderam todas as 3. Continuei dizendo: Domingo é o 7º dia. Deus proíbe comprar ou vender coisas. Será que deveríamos violar o mandamento de Deus? Se não conseguirem superar a pequena tentação de comer alguma coisa, isso vai acontecer 2, 3 vezes. Deus não vai se agradar disso. Já violaram o sábado do Senhor quando vieram me pedir para comprar lanche, pois já compraram e comeram em seu coração. Por isso disse para jogarem fora o dinheiro. Mais tarde, minhas 3 filhas confessaram que esse incidente ficou no fundo dos seus corações e fortaleceu a fé delas. Pessoas amontoando. Como nossa loja era na esquina de uma rua movimentada, não só clientes mas pastores e membros da igreja nos visitavam frequentemente. Quando estava fazendo o seminário, algumas diaconisas marcaram uma sessão de aconselhamento comigo. Disseram-me que alguns crentes estavam fazendo um tipo de união de crédito na igreja. Aconselhei a elas que não se juntassem àquele grupo, dizendo: Jesus disse que o templo de Deus é a casa de oração e repreendeu os mercadores que estavam vendendo coisas ali. Não é certo fazer nada que visa benefício monetário na igreja. Deus nos diz para não termos nenhuma dívida, exceto a dívida do amor. Então não devemos ter nenhum comércio na igreja. Se tem algum dinheiro envolvido no relacionamento, Satanás começa a trabalhar e a igreja terá problemas. Logo, aquela união de crédito causou muitos problemas e colocou a igreja em uma difícil situação. Desde que abri a igreja, proibi qualquer tipo de bazar, não importando o propósito. Sempre ensinei aos membros da igreja a não fazerem transações financeiras entre si. Como a notícia sobre o conselho dado na reunião foi espalhada, muitos começaram a entrar na fila para receber aconselhamento. Certa mulher era careca e foi com a cabeça coberta por um lenço. Mas dentro de alguns meses, depois de receber minhas orações, seu cabelo cresceu de novo e ela então tirou aquele lenço da cabeça. Uma vez, havia um crente que ia a videntes algumas vezes e não separava o sábado adequadamente. Envolveu-se em um acidente de trânsito e veio até mim. Pediu-me que orasse por ele porque sentia muita dor. Depois de orar empenhadamente por ele, ele testemunhou que sua dor havia desaparecido e que ele tinha sido curado. Separando completamente o sábado, reconhecemos a autoridade espiritual de Deus. Então Deus nos protege por toda a semana de qualquer tipo de acidente. Mas se você não mantém o sábado devidamente, o Deus de justiça não pode proteger você. E quando aquele homem ia a videntes, estava cometendo adultério espiritual diante de Deus, coisa que ele abomina. Com a palavra de Deus, tentava plantar fé nas pessoas que me visitavam. No caminho para uma casa de oração na montanha, quando estava subindo para receber uma resposta para o problema daquele homem, um pastor me parou e contou-me sobre uma tribulação por que estava passando. Depois de nossa conversa, ele pôde voltar para casa comemorando, pois tinha recebido uma resposta e seu problema foi resolvido. Estava aconselhando tantas pessoas que, às vezes, não sobrava tempo para ir ao seminário. Quando estava em casa, os que queriam aconselhamento e oração se amontoavam ao redor da minha casa. Por isso tive de fazer as malas e ir para as montanhas durante minhas férias. Tinha que evitar pessoas, para concentrar na palavra e nas orações, como um graduando de um seminário. 3. Jejuando bastante pela inspiração do Espírito. Podemos nos livrar dos pecados mesmo em pensamento. Em agosto de 1979, durante as férias de verão do primeiro ano na Faculdade Teológica, participei da escola de pastores da Escola Agrícola Canaã, com o pastor ministro da minha igreja. A água jorrava de um chafariz em direção ao céu claro e azul. Ouvi alguns pastores conversando um com o outro e fiquei surpreso ao ver que falavam sobre muitas coisas do mundo. Fiquei surpreso e desapontado em ouvi-los conversando sobre assuntos como: mesmo sendo pastores,
Não podemos fazer nada, na verdade, sem a natureza pecaminosa de uma mente adúltera e dos pensamentos que vêm dela. Então, na minha opinião, creio que isso não seja pecado. É mesmo. O outro respondeu: o pecado é cometido na ação. Um mero pensamento não pode ser um pecado de verdade. Fiquei meio que atônito porque já tinha me livrado da natureza pecaminosa da mente adúltera, jejuando e orando, antes de entrar para a faculdade teológica. Como a raiz do pecado foi arrancada, o inimigo não podia mais trazer nenhum pensamento do tipo à minha cabeça. Será que Deus nos teria ordenado o mandamento de não adulterar, se não pudéssemos cumpri-lo? Se aqueles pastores acreditassem que podemos ser libertos dos pecados através do jejum e da oração, por que iriam dizer aquelas coisas? Jesus disse que todo aquele que olha para uma mulher e a deseja já cometeu o adultério em seu coração. Além do mais, ele disse que nada é impossível ao que crê, então podemos nos livrar dos pecados, lutando contra eles através do sangue derramado na cruz. Na faculdade, os alunos perguntaram ao professor sobre esse assunto e ele também respondeu que não se podia fazer nada em relação aos pensamentos em si, e que então o pensamento sem a ação não era pecado. Foi quando decidi que ensinaria aos crentes que nós podemos nos livrar sim do pecado, se recebermos a graça e a força de Deus. Deus, obrigado. Se tivesse ouvido que não podemos nos livrar da mente adúltera há muito tempo atrás, teria desistido e continuado a cometer o pecado do adultério em meus pensamentos. Mas o Senhor permitiu que eu tentasse e orasse para viver pela palavra de Deus e o Senhor me capacitou para me livrar da mente adúltera através do jejum e da oração. Obrigado, Deus. Descobri que jejuar é da vontade de Deus. Mesmo depois que entrei no seminário, fiz muitos jejuns de 3, 7, 15 e 21 dias. Quando era recém-convertido, nem sabia por que devia jejuar. Eu só seguia a direção do Espírito Santo e jejuava. Quando me tornei um diácono, aprendi por que tinha que jejuar e os benefícios que isso trazia. Então, toda vez que achava falta de verdade em mim, jejuava para me livrar daquilo. Por exemplo, quando percebi que eu tinha o hábito de contar mentiras por natureza, eu imediatamente comecei um jejum de 3 dias. Assim, como era muito difícil jejuar daquele jeito, conseguia me livrar rapidamente de contar mentiras e de outras falsidades em mim. Depois de jejuar, é importante que comamos algo para nos recuperarmos. Alimentos leves como mingau ou papa de arroz ou aveia. Você deve comê-los durante um período igual ao que jejuou. Dessa forma, não havia muitos dias nos quais ingeria comida sólida. Era um ciclo de jejum contínuo, intercalado pelo mesmo período de desjejum. No encontro de avivamento que fui pela primeira vez em minha vida, aprendi sobre orações em jejum, mas não sabia sobre o alimento de restabelecimento. Não sabia direito por que eu tinha que jejuar, mas pela direção do Espírito, determinei um jejum de 7 dias e fui à montanha de Chungji com um cobertor e a Bíblia. Perto do centro de oração, havia alguns lugares chamados celas de oração para oração individual. O lugar era úmido e no chão havia algumas tábuas de madeira com buracos, o que fazia com que houvesse insetos por toda a parte. Enquanto estava descendo a montanha, minhas pernas tremiam, mas estava feliz por ter conseguido terminar o jejum. Quando cheguei no ponto de ônibus, vi um vendedor de rua vendendo donuts e batatas fritas. Comprei alguns donuts e voltei para casa. Meu bem, você me dá um pouco de comida. Minha esposa tinha preparado algo para eu comer, então orei, que eu tenha uma boa digestão, e comi 2 tigelas de arroz. Poderia ter sido muito difícil para meu estômago para digerir aquilo, mas tudo correu bem. Um tempo depois, ouvi dizer que a casa de oração Ozanri tinha se estabelecido em Paju, Gyeonggi-do. Também fui lá para orar e jejuar. Enquanto estava em um encontro durante um jejum de 3 dias, ouvi sobre o quão importante era comer a chamada comida de recuperação. O pastor disse que tínhamos que comer comidas leves e macias como mingau, papa e legumes. Mas eu tinha uma opinião diferente sobre aquilo. Depois que voltei do jejum para casa, tive uma refeição normal com arroz, depois de orar, que eu tenha uma boa digestão. Mas, de repente, meu rosto inchou e tive outros problemas físicos pelo meu corpo. Ajoelhei-me imediatamente e orei.
Ouvi a voz do Espírito Santo. Ele está falando de coisas sem fé. Um homem com fé precisa comer comida de recuperação. Eu tinha perguntas em minha cabeça. Os benefícios da oração em jejum. A oração em jejum é algo muito importante para o recebimento de respostas de nossas orações e traz muitos benefícios. Primeiro, é muito difícil jejuar e depois comer alimentos de recuperação por determinado período, sem forçar nosso corpo à obediência. À medida que jejuamos, matamos a carne e ganhamos força para controlar a nós mesmos. Nosso espírito se torna mais ativo e ajuda no crescimento do nosso homem espiritual. Além do mais, fisicamente, o estômago descansa, o que é bom para a saúde, e a mente fica mais clara. Assim, o jejum é bom tanto para a saúde física, quanto para a mental. Como nosso espírito se torna mais ativo, somos cheios da completude do Espírito Santo e assim podemos receber força de Deus. Através de orações fervorosas, recebemos respostas a vários problemas e essas orações nos previnem até mesmo de provações que estão por vir. Deus trabalha para o bem de tudo. Jejuava com a mesma frequência que comia, mas nunca tive receio de entrar em um período maior de oração em jejum. Podemos confiar e contar com Deus quando cumprimos o que decidimos fazer diante dele. Quando recebemos respostas através do jejum e da oração, ganhamos a certeza da fé e recebemos poder e coragem em nossas vidas. Podemos dizer que o jejum e a oração são o atalho para verdadeiras experiências com Deus e sermos guiados a uma vida cristã vitoriosa, de fé em fé. Portanto, a oração em jejum é uma vontade de Deus e é um dos melhores caminhos para alcançarmos o reino e a justiça de Deus. 4. Como oferecer oração em jejum. A oração em jejum é orar sem ingerir nada, a não ser água. Mais propriamente, é orar com o tipo de determinação que diz: se eu morrer, morri. É por isso que não devemos jejuar por mais de 10 dias, sem pensar ou sem dar a devida consideração. Devemos seguir a vontade de Deus com a direção do Espírito Santo. Isaías 58, 6 diz: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. As correntes da injustiça aqui se referem a todos os problemas que são causados pelo afastamento da palavra de Deus. A saber, se oferecemos um jejum que agrada a Deus, nossos problemas são resolvidos. Mas algumas pessoas fazem 40 dias de jejum por conta própria e acabam enfrentando problemas por não estarem protegidos por Deus. Assim, qual é o tipo de jejum que agrada a Deus de fato? Primeiro, devemos fazê-lo com um coração constante. Uma vez que decidimos quantos dias vamos jejuar, devemos cumprir o que decidimos. Não devemos parar ou desistir na metade do caminho só porque está difícil. Se tiver que parar por causa de razões inevitáveis, deve então começar todo o jejum novamente, cumprindo o que prometeu diante de Deus. Se fizer uma promessa diante de Deus e mudá-la por causa disso ou daquilo, como Deus pode amá-lo e confiar em você? Seja o que for que decidimos fazer diante de Deus, devemos manter e cumprir até o fim. Dessa maneira, aprendemos a ter resistência e armazenamos confiança em Deus, além de estarmos seguindo a vontade dele. Em segundo lugar, devemos clamar em oração enquanto estamos jejuando. Algumas pessoas não oram adequadamente e têm uma maior tendência para dormir, enquanto estão jejuando. Parar de comer simplesmente não tem sentido nenhum. Só quando clamarmos em oração é que Deus nos dará sua graça e força para continuarmos a jejuar. Ele também nos dará bênção e respostas às nossas orações. Da mesma maneira que comemos 3 vezes ao dia, devemos oferecer orações pelo menos 3 vezes ao dia durante nosso jejum. Dessa forma, podemos ser abastecidos com o maná espiritual e água viva do alto, ser cheios do Espírito Santo, e assim, o inimigo vai embora. No caso de um jejum a longo prazo, devemos orar pelo menos 5 vezes ao dia e comer o pão espiritual de Deus. Nosso jejum não deve ser somente a ação, mas sim a ação e a oração, pois quando rasgamos nossos corações e oramos com toda sinceridade, Deus nos dá graça e força. Joel 2, 12 e 13. Em terceiro lugar, não devemos nos entreter. Isaías 58,
3 diz: Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Se você assistir televisão, ficar nervoso ou caluniar outras pessoas durante o jejum, Deus não pode recebê-lo com alegria, então você não deve esperar por uma resposta. Sendo assim, devemos nos abster do entretenimento, conversas que não edificam ou de fazer qualquer coisa em que não haja verdade. É com esse tipo de coração que Deus agrada. Quarto, quando oramos, devemos orar primeiro pelo reino de Deus e sua justiça. Se oramos com nossa ganância, seguindo nossas cobiças, Deus não aceita nossas orações e, consequentemente, não podemos receber respostas. Ao invés disso, o jejum só vai prejudicar nosso corpo, então devemos ter cuidado. Não devemos orar pela nossa fama, autoridade mundana ou conhecimento, mas apenas para nós sermos santificados e vasos disponíveis para Deus usar. Devemos orar para salvar mais almas, receber mais da força de Deus e para receber dons do Espírito Santo. Deus receberá nossa oração com alegria se orarmos por seu reino e justiça e pelos pastores e igrejas. Quinto, devemos orar com amor espiritual. Isaías 58, 7 diz: Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Deus se importa carinhosamente quando seus filhos param de comer para orar a Ele. E se agem com bondade e mostram amor pelos outros, então, quão amáveis eles serão aos olhos de Deus. Ele então aceitará o jejum com mais alegria e dará a resposta que procuram mais rapidamente. Sexto, devemos nos alimentar devidamente também. Depois que acabamos de jejuar, devemos comer comida de restabelecimento pela mesma quantidade de dias que foi o nosso jejum, para que então ele seja completo. Quando comemos o restabelecimento de maneira correta, ganhamos domínio próprio. Isso não prejudicará nosso corpo, mas o fará ficar ainda mais saudável e nosso espírito terá também uma percepção mais clara. Alguns dizem: tenho o estômago forte, então eu não preciso comer o restabelecimento. Mas essa é uma ideia equivocada, pois quando comemos comida de restabelecimento, Deus faz estômagos fracos mais fortes e cura pequenas doenças e enfermidades nesse período. Mesmo cumprindo o jejum muito bem, se não comermos o restabelecimento devidamente, perderemos nossas energias. Nosso corpo será prejudicado e nós teremos alguns problemas. Durante o período de recuperação, não devemos trabalhar ou nos exercitar muito. Além do mais, depois do jejum, provavelmente haverá uma provação, então é melhor orar por isso, enquanto estiver jejuando. Os alimentos apropriados para o restabelecimento. Se comermos muito no período de restabelecimento, isso não será bom para nosso estômago, nosso rosto irá inchar e, por isso, devemos ser cuidadosos. Geralmente temos 3 refeições ao dia, mas quando comemos alimentos de restabelecimento como mingau magro de arroz, podemos tomar uma xícara dele 4 vezes ao dia. Devemos evitar carne, ovos, pães, bebidas gaseificadas e comidas fortes que são gordurosas, picantes, salgadas ou azedas. Devemos evitar alimentos muito temperados ou com glutamato monossódico, por isso os legumes se tornam uma ótima opção. Depois de um jejum de 3 dias, podemos tomar mingau de arroz, mas depois de um jejum mais longo, o estômago se torna como o de um bebê. Então, por pelo menos 2 dias, devemos tomar uma sopa bem diluída, quase como água. Tome dela por mais ou menos 4 vezes ao dia. Às vezes é possível beber o seco sem a polpa de uma maçã, 4 vezes ao dia também. Depois de 3 a 4 dias, podemos tomar uma sopa um pouco mais consistente. Depois, podemos adicionar pó de arroz ou abóbora cozida no mingau e a quantidade também poderá aumentar. Como acompanhamento, devemos evitar carnes e não devemos colocar nenhum glutamato monossódico. Se quisermos carne, podemos comer um pouco de peixe, mas com muito pouco sal. Também algumas sopas de legumes são boas, especialmente se tirarmos a pele das sementes de gergelim e colocarmos no mingau de arroz. Com esse processo de restabelecimento, podemos recuperar a energia mais rapidamente e nos sentiremos mais saudáveis. Pedindo a direção do Espírito Santo. Eu era um introvertido.
Se havia alguém perto de mim, não podia orar em voz alta. É por causa disso que sempre orei sozinho à noite. Depois de mais ou menos 30 minutos que começava a orar, recebia a completude e inspiração do Espírito Santo de ter uma comunicação espiritual profunda com Deus. Algumas vezes, a inspiração que vinha sobre mim era tão grande, que começava a cantar em línguas e até dançar pelo movimento do Espírito cantando Aleluia. Orava principalmente pelo pastor da minha igreja, outros pastores, pessoas de mais idade, pelo avivamento da igreja e de outras almas, por outras igrejas, pela nação e pelo nosso povo. No final do meu tempo de oração, orava brevemente pela minha família e negócios. Quando tinha tempo, ia a centros de oração e ia também a reuniões de oração ao amanhecer. Depois ia ao topo dos montes. Achava que era uma perda de tempo esperar até que terminasse meu almoço, então eu sempre levava um cobertor, ia de manhã bem cedo e ficava sem almoçar. À noite, jantava no centro de oração e ia ao encontro que acontecia lá. Quando tinha uma forte vontade no meu coração de jejuar, continuava jejuando pela noite também. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. Naquela época nem mesmo sabia do Espírito Santo, estava apenas seguindo sua direção e orava. Deus procura o coração. Como o Espírito Santo estava orando dentro de mim, eu orava seguindo sua inspiração. 5. A mão de Deus preparando a abertura da igreja. Obtendo vitória em provações de fé. Deus permitiu que tivéssemos provações para que minha família pudesse aperfeiçoar sua fé. Minha filha mais nova, hoje, tinha 6 anos de idade em 1980. Estava andando na rua com sua irmã, quando viram alguns rapazes do colegial brincando com uma bola. Um deles virou-se de repente para tentar pegar a bola e trombou na Soojin. Ela caiu, bateu a cabeça no concreto e teve uma concussão cerebral. Os pais do rapaz vieram e levaram Soojin para o hospital. Minha esposa ouviu a notícia e foi para lá. Os médicos disseram que Soojin tinha que ser levada para o hospital geral. Diziam que seu cérebro tinha sido consideravelmente danificado e que ela poderia depois ter alguns problemas com suas habilidades mentais. Mesmo com a operação, haveria uma grande probabilidade de ela ficar mentalmente deficiente. Eu estava na loja, quando soube que Soojin estava delirando. Mas como tinha fé em que ela poderia ser curada através da oração, levei-a de volta para Cannes, ao invés de levá-la ao hospital geral. A mãe daquele rapaz não sabia o que fazer. Era empregada doméstica e tinha dificuldades financeiras, assim como a gente. Depois que a confortei e disse que ficasse em paz, pus minha mão sobre a Soojin e orei por ela. Ela gemia e delirava. No dia seguinte, ela ainda não tinha acordado. Minha esposa e eu oramos a noite toda. Na quarta, estava saindo de casa para ir para o seminário, quando, de repente, ouvi claramente a voz de Soojin dizendo: "Pai, hoje não é dia de ir à igreja." Ela havia recuperado seus sentidos. Deus, obrigado. O Senhor respondeu minha oração e Soojin recuperou a consciência. Quando voltei para casa depois das aulas, Soojin tinha ido ao culto da quarta-feira. Minha segunda filha atropelada por um caminhão. Em 1981, minha segunda filha, Mikion, se envolveu em um acidente de trânsito. Mikion tinha acabado de sair do ônibus e estava atravessando a rua. O motorista do caminhão não a viu e ela foi jogada para longe. As pessoas se reuniram ali e o motorista do caminhão a levou para o hospital. Quando minha esposa chegou ao hospital, o rosto de Mikion estava inchado e parecia que ela tinha 2 queixos. Sua boca estava toda rasgada por dentro. Estava simplesmente horrível. Os médicos disseram que ela tinha de ser hospitalizada, mas minha esposa a levou para casa. Mikion estava coberta de sangue e não podia abrir os olhos. Seu rosto estava cheio de ferimentos e machucados. Ela não conseguia comer nada. Conseguia, com muita dificuldade, beber leite ou sopa com um canudinho.
Abri um pouco sua boca e olhei lá dentro. Estava terrível. Punha minha mão sobre Mequion e orava por ela empenhadamente. Mesmo com todos os machucados, ela ia à escola. Sua professora estava chocada e tinha falado a ela para ir ao hospital. Minha esposa e eu jejuávamos e orávamos fervorosamente todas as noites. No primeiro dia que Mequion foi às aulas, seu rosto estava azul, do impacto que tinha levado, e depois de 5 dias, as cascas dos machucados caíram e ela se recuperou completamente. Sua boca voltou para o lugar normal, o inchaço tinha ido embora e a parte interna da boca também estava completamente limpa e curada. Ela acabou sua carta dizendo que ela passaria a ir à igreja daquele momento em diante. Durante as férias de verão daquele ano, recebemos uma carta da professora de Miquion. Ela disse que percebeu que Deus está vivo e que o seu poder é grande, pois ela viu Miquion se recuperar em uma velocidade incrível sem nenhum tratamento médico. A cura de nossa primeira filha depois do arrependimento de minha esposa. Em 1981 minha primeira filha Myung estava no ensino fundamental. Durante minhas férias de verão, fazia uma oração em jejum na casa de oração Ozanri e voltava para casa. Vi que Myung estava com feridas por todo o corpo. Nelas, a pele estava dura como a casca de um pinheiro por fora e por dentro, estava tudo infeccionado. O pus escorria e aquilo era horrível. Como não podíamos mudar a Myung de lugar, pois se a mudássemos, seus ferimentos sagrariam. Ela tinha de ficar no canto do cômodo. Como minha esposa tinha fé em que Deus iria curá-la, ela não deu nenhum remédio a Myung nem a levou ao hospital. Orei pela Myung, mas ela não foi curada. Orei por ela de novo no dia seguinte, mas nada acontecia. Vejam! O braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, 1 e 2. Olhava para mim mesmo e tentava achar algo que porventura não tinha me arrependido e pedido perdão, mas não podia lembrar-me de nada. Tinha certeza de que Myung não tinha nenhum incidente de má conduta. Ela sempre foi uma boa menina. Minha esposa disse então que vinha sendo preguiçosa no que se referia a ir às reuniões de oração do amanhecer, porque havia andado muito ocupada, mas se arrependeu daquilo diante de Deus. Depois que ela se arrependeu, orei por Myung e Deus nos mostrou sua obra dessa vez. A pele com casca, que tinha ficado amarela com a infecção que estava por baixo, ficou branca em uma noite e as cascas caíram. Ela estava completamente limpa antes mesmo de minhas férias acabarem. Quando confiamos completamente em Deus, Ele não nos deixou enfrentar situações difíceis. Percebemos que aquilo tinha sido uma provação de fé para minha família que, assim como Deus aperfeiçoou Jô, refinando-o com feridas, Ele também o fez conosco. Agradecemos a Deus pelo seu amor. Antes de abrir a igreja, Deus permitiu que viessem tribulações sobre cada uma das minhas filhas para que a nossa fé crescesse. O que farei? Reconheci a Deus em todas as coisas e sempre achei alegria em perguntar qual era a sua vontade e obedecia a ela. Quando li a Bíblia, eu era muito tocado com a atitude de Davi, confiando e dependendo de Deus para todas as coisas. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim e Davi perguntou para qual delas. Para Hebrom, respondeu o Senhor. Segundo Samuel 2, 1. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos. O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Segundo Samuel 5, 19. Davi perguntava a Deus sobre tudo, até mesmo as pequenas coisas. Como uma criancinha perguntando aos pais o que fazer, Davi perguntava e era direcionado por Deus. Quando Davi perguntava as coisas para Deus, ele lhe dizia o que fazer como um pai generoso e amável. Também perguntei a Deus o que fazer em cada área da minha vida e ele me deixou ouvir claramente a voz do Espírito Santo. Jejum de 40 dias. Quando tive férias de inverno no segundo ano de seminário, em 1981, Deus moveu meu coração a oferecer um jejum de 40 dias. Peguei minha Bíblia,
meu livrinho de hinos e alguns outros livros de sermão e me preparei para ir para o centro de oração. Quando estava quase saindo de casa, de repente, ouvi a voz muito forte do Espírito Santo. Não leve ou leia nenhum outro livro que não seja a Bíblia e o livro de hinos para esse jejum de 40 dias. Tirei rapidamente os livros das minhas coisas e fui para a casa de oração Ozanri com a Bíblia e o inário. Como era período de férias, havia milhares de crentes lá. E foi quando o tempo estava mais frio em relação aos últimos 60 anos. Ia a todos os cultos oficiais de louvor e separei 3 momentos por dia para orar, ao amanhecer, de tarde e às 11 horas da noite. Quando ia a uma cela de oração e me ajoelhava, sentia como se estivesse me congelando, mas clamava em oração e não deixei de orar nenhuma vez dentro do que tinha estipulado. A cela de oração estava coberta com geada, ela em si já era um grande cubo de gelo. Mas como fazia o sacrifício de clamar ali de 30 a 40 minutos, Deus me deu a graça e eu consegui clamar por 2 horas em oração. Como era novo na fé, fazia muitos jejuns, de 5, 7, 15 e 20 dias. Jejuava frequentemente e ia ao seminário. Achei que até mesmo o jejum de 40 dias poderia ser fácil, se Deus me ajudasse. Orava pelo reino e justiça de Deus e para que Ele me explicasse sua palavra. Fui chamado como seu servo, mas não podia fazer nada com minhas próprias forças, então orava empenhadamente para receber a força de Deus. Também orava pela abertura da igreja e Deus me deu um sonho de uma igreja que iria realizar a missão mundial. Existem muitas almas que estão sofrendo de doenças e miséria. Deixe que sua igreja ajude aqueles que estão passando por necessidades, que o espírito do corpo das pessoas seja testemunha a pregar as boas novas para todo o mundo e realize a missão mundial. Deixe que sua igreja nasça e brilhe. Eu o escolhi, e o guiarei do começo ao fim. Faça isso e depois fará tal e tal coisas depois que abrir a igreja. Uma vez que já tinha sofrido de dores e doenças, podia entender aqueles que estavam afligidos pela enfermidade. Para plantar fé nos que não acreditavam, curar tantas pessoas de suas doenças e enfermidades e quebrar as correntes da injustiça que atam as pessoas nesse mundo de pecados, eu tinha que receber um poder de Deus sem limites. E então eu orei. Deus, dá-me do teu poder para que, quando as pessoas forem tocadas pela minha sombra ou tocarem na ponta das minhas roupas, elas possam ser curadas e que, só pelo ordenar de uma palavra, o inimigo seja expulso. Quando estava orando tão fervorosamente, recebi a promessa de que ele me daria autoridade para expulsar as forças do mal. Meu sonho era receber mais poder de Deus para pregar as boas novas e plantar fé naqueles que não conheciam a Deus e estivessem sofrendo de doenças, miséria ou preocupações desse mundo, e estabelecer uma igreja que ia crescer e pregar o evangelho em todas as partes do mundo. Para alcançar o sonho de missão mundial, tinha que receber poder ilimitado de Deus. Então eu ansiava e orava para receber o poder que homens de Deus, que foram reconhecidos e amados por Ele, como Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Pedro e Paulo receberam para operar milagres, sinais e maravilhas. Além disso, como servo de Deus, não pedi apenas pelo poder e autoridade, mas também para receber os 12 dons do Espírito Santo. Mas a partir do 6º dia, Deus não me sustentou. Como Ele não estava me ajudando, o diabo me perturbava. Ao passar do 7º e 8º dias tive tontura e cãibra nas minhas mãos e pés. Sentia-me mal e não conseguia dormir à noite. Pensava que talvez pudesse ficar doido, então lutava para manter todos os meus sentidos. Em um sonho, uma pessoa me alimentava forçadamente com arroz. Depois que acordei, me arrependi de ter tido tal sonho. Pensei em parar porque poderia desonrar Deus daquele jeito, mas se parasse naquele momento, teria que começar tudo de novo. Então lutei contra as dores, dia após dia. Depois de 9 dias, esses sintomas pararam. Depois de 20, não tinha forças nem para ler a Bíblia e então comprei alguns livros de sermão de um pastor. Li alguns capítulos, mas não tinha mais forças para ler mais nada. Entrei em uma cela de oração, mas não consegui receber a força para clamar. Tive que lutar muito para orar. Orei, Deus, dá-me forças para clamar em oração. Não sabia quanto tempo tinha passado, mas enquanto eu estava ainda lutando,
Havia uma voz que insistia em meu coração dizendo: eu lhe disse para não levar ou ler nenhum outro livro que não fossem a Bíblia e o livro de Cânticos. Por que você leu um livro escrito por um homem? Recuperava meus sentidos à medida que ouvia a voz, e disse: Deus, achei que não ia ter problema, mas eu desobedeci. Por favor, perdoe-me. Estava difícil ler a Bíblia, e então achei que ler outro livro poderia ser mais fácil. Percebi que isso foi desobediência, e me arrependi profundamente do que fiz. Então recebi força e pude orar. No 28º dia eu era carne e osso. Meu peso caiu consideravelmente. No 30º dia, meus intestinos estavam secos e colados, então nem mesmo água estava descendo, o que me fazia sentir empanturrado como em uma indigestão. Se eu bebesse um pouquinho de água, ela voltaria. Quando vomitei, pude ver sangue velho, preto. Acho que foi porque algumas veias do estômago estavam rompidas e o sangue então veio quando vomitei. No 32º dia, minha primeira filha, até então aluna do ensino fundamental, veio me ver. Estava compartilhando um quarto com muitas outras pessoas e achei que ficariam sem lugar, se me vissem vomitar. Assim, voltei para casa com minha filha. Mantive meu jejum no cômodo que tinha alugado perto de casa. Aquilo tudo era por lutar contra minha vontade. Mas no 39º dia, às 11 horas da noite, como um milagre, todas as dores desapareceram e Deus me deu força do alto. Tinha forças de uma pessoa totalmente recuperada. Então, tomei um banho e troquei de roupa. À meia-noite ofereci um louvor de gratidão e terminei meu jejum. Como uma águia treinando seu filhote. Mais tarde, estava curioso para saber por que Deus não me sustentou durante meu jejum de 40 dias. Até então, tinha sempre jejuado sem muita dificuldade porque Deus tinha me ajudado e sustentado. Então perguntei a Deus em oração por que eu tive que jejuar com meu próprio esforço, com tanta dor. Deus me deu a seguinte palavra: não virei meu rosto de ti, mas intencionalmente te treinei. Se tu comparares o jejum que faz facilmente com minha ajuda e um jejum que faz só com tuas próprias forças e resistência, a diferença no poder que tu ganhas é muitas vezes maior. Só depois que eu fizesse um jejum com minhas próprias forças e determinação é que eu ganharia mais força e resistência e então me tornaria capaz de superar qualquer tipo de dificuldade. Enquanto ouvia essas palavras, foi lembrado de Deuteronômio 32, 11 e 12. Como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas, o Senhor sozinho o levou, nenhum deus estrangeiro o ajudou. As águias fazem seu ninho no topo de um alto penhasco. Quando seus filhotes crescem até certo período, sua mãe águia os empurra para fora do ninho. Enquanto os filhotes vão caindo eles, instintivamente, movem suas asas para sobreviverem. Através desse treinamento, os filhotes de águia se tornam fortes, para que possam sobreviver na competição da vida, voando alto no céu. Derramei-me em lágrimas ao ver o amor de Deus, que me treinou assim como a águia duramente treina seus filhotes.